Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas de física. Vou falar um pouquinho sobre hidrostática. Vamos começar a nossa introdução à hidrostática, que está no nosso setor B da apostila 4. Então, para a gente começar a aula de hoje, vocês podem abrir a apostila na página 186, apostila 4, setor B. Quando a gente começa aqui a falar da hidrostática, a gente começa falando de densidade. Não vou ficar muito tempo aqui na parte de densidade, porque vocês já viram isso na parte de química, tudo bem? Então, quando a gente fala aqui em hidrostática, ela é uma parte da física que estuda os líquidos em equilíbrio. Então, a gente vai analisar o comportamento desses fluidos, né? Líquidos e gases que vão escoando em baixas velocidades. Então, a gente tem que estudar aqui a hidrostática, que vai ser essa mecânica dos fluidos ou hidrodinâmica. Então, a gente vai começar falando aqui da densidade, né? Quando a gente fala densidade, a gente está falando da qualidade do que é denso, ou seja, do que é espesso, né? Do que é apertado. Então, a determinação da densidade de um corpo, ela é importante para verificar suas condições de flutuabilidade. Ou seja, quando eu abandono um corpo em um fluido, né? Se esse corpo ele é mais denso, ele vai afundar. Se ele é menos denso, ele vai flutuar nesse fluido. Então, ou até mesmo se eu tenho duas substâncias diferentes, né? Agora, se ambos eles têm, no caso, a mesma densidade, ele vai ter ali um equilíbrio estável numa posição em que a gente abandonou. Então, a gente tem algumas situações. No primeiro caso aqui, a gente tem um navio. Esse navio, ele é menos denso que a água, tá? Então, eu tenho um navio e você vai ter ali grandes câmaras de ar que estão dentro do casco e elas acabam deixando, então, todo esse sistema do navio menos denso que a água. Por isso, ele vai ter essa condição de flutuabilidade na água, não vai afundar ali. No nosso segundo caso, nós vamos ter então aqui um submarino e ele vai ser tão denso quanto a água, ele vai ter uma densidade semelhante. Então, eles têm um controle de flutuação nesse submarino para que eles possam fazer os estudos que eles têm que fazer no mundo subaquático. E no último caso aqui, nós temos novamente um navio, só que agora o que aconteceu? As câmaras de ar internas do casco do navio, né? Quando a gente tem as câmaras de ar, ela permite ali que ele flutue, né? Deixa o navio menos denso que a água. Caso essas câmaras sejam então inundadas, ela vai ficar ali mais densa, né? Ela vai encher de água e o navio ali é mais denso que a água, então a gente acaba tendo o naufrágio, a gente acaba vendo então esse navio afundando ali. Isso tudo por causa da densidade. Então, para a gente verificar a densidade de um corpo, a gente vai calcular pela massa desse corpo dividido pelo volume. Então, quando a gente tem um corpo que ele tem cavidades ou porosidades, essa determinação do volume vai levar em consideração o volume de ar que está aprisionado ali. Mas a gente não precisa levar em conta a massa do ar, porque geralmente ele é desprezível em relação à massa desse corpo. Agora, quando a gente fala de massa específica de um material, a gente vai calcular pela massa do material dividido por esse volume. Então, se eu tenho um corpo que ele é constituído apenas por um material, o valor da densidade vai ser o mesmo que o da massa específica. Agora, se o corpo ele é constituído por mais de um material, a densidade vai ser calculada pela a massa de um material sobre o volume deste material, a massa do segundo material dividido pelo volume. Então, eu tenho que somar todas as massas e todos os volumes. A nossa unidade aqui, nós temos que a unidade de massa específica é quilograma por metro cúbico. Temos também gramas por centímetros cúbicos.
E a gente tem que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico, tá? 1 litro também vai ser equivalente a 10 a menos 3 quilogramas. E quando a gente tem aqui densidade e massa específica, a gente tem essa grama por centímetro cúbico ou quilograma por litro, tá? Na nossa aula 42, ele introduz ali a pressão de uma força. Quando a gente fala aqui de pressão de uma força, a gente já tem um conhecimento popular sobre isso. Então, quando a gente tem aqui como a densidade, a pressão é um conceito de muita importância. Então, a gente tem alguns fenômenos que envolvem o efeito dessa pressão. A gente tem aqui, no primeiro caso, mostrando a pressão entre o sólido e uma superfície. Então, na nossa primeira imagem, a gente tem o elefante. Então, eles têm uma grande massa corporal, eles têm em média ali 5,5 toneladas. Então, as patas deles vai ser o quê? Vai ser mais largas, para aumentar essa área de contato com o solo. Porque se ele tem uma pata ali que ele vai ser mais fina, a área de contato vai ser menor, a gente vai ter uma pressão maior ali. Então, o que ia acontecer? Primeiro, teria esse estresse físico na pata dele e teria o afundamento, ia ficar afundando ali no solo. E quando você tem uma área maior, isso não vai acontecer. A segunda imagem que nós temos é de uma bailarina. A gente sabe que essas bailarinas, elas treinam horas e horas, elas treinam bastante para chegar à perfeição. Só que os pés dela vão acabar sofrendo muito com isso, principalmente as pontas dos pés, né? Porque elas acabam exercendo uma pressão muito intensa quando ela fica ali na pontinha do dedo, né? A gente tem até a sapatilha ali pronta para isso. Então, como ela fica ali na ponta, fica toda aquela pressão de toda a massa do seu corpo nas pontas dos dedos. Então, acaba sofrendo bastante. Por isso, elas utilizam sapatilhas especiais para não causar tantos danos. A gente tem aqui também a pressão entre um fluido e uma superfície, e ele colocou aqui um exemplo de um piloto da Força Aérea, e ele saltou de paraquedas de um balão, uma grande altitude, mais de 31.000 metros, tá? E no momento desse salto, a luva furou. Então, como a pressão do interior das suas células era igual à da atmosfera, da superfície da Terra, né? Ou seja, a pressão ali era maior do que a pressão externa. Quando você está numa grande altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Como a gente cresce numa determinada pressão, nós estamos com a mesma pressão externa. Por isso que a gente não sofre com isso. Quando ele chegou nesse momento em que a pressão das células dele, a pressão interna das células, era maior que a pressão externa, a mão dele acabou inchando muito. Um outro exemplo desse é quando nós temos animais que moram nas regiões de grande profundidade do oceano. A pressão ali vai ser muito alta. Por que eles não sofrem com isso? A pressão interna desses animais vai ser semelhante à pressão externa. Por isso que a gente não consegue trazer eles para a superfície, né? Lá, eles não são esmagados por essa pressão, porque a pressão interna vai ser igual. Porém, quando a gente traz ele para regiões, né, aqui na superfície, coloquei ali no aquário e tudo mais, a pressão deles interna é maior que a pressão externa. Então, aqui ele usa até o termo desmancha. Ele fala que esses animais simplesmente desmancham aqui. Então, eles acabam morrendo, eles não sobrevivem a essa pressão, tá? Essa mudança de pressão, porque a pressão interna deles é muito maior. Que foi o exemplo aqui do nosso piloto, né? Então, ele está numa pressão, ele foi para uma pressão maior. Agora, se eu vou para uma pressão maior, eu tenho ali a compressão, né? Aqui ele até falou assim, por que ele não é esmagado? A gente não consegue estudar o fundo ali do oceano exatamente por causa dessa alta pressão. Então, quando a gente considera um corpo que ele está apoiado em uma superfície que é plana e horizontal, a gente tem a ação desse corpo sobre a superfície. Então, aqui nós temos a figura 1, mostrando
esse corpo em contato com a superfície, ele mostra aqui, então, a área de contato. Então, a gente tem toda uma área onde esse corpo está em contato ali. Esse corpo, ele tem a força-peso, ele tem a normal ali. Então, toda essa força, ela vai ser distribuída nessa superfície da área de contato. Então, a pressão média que um corpo exerce sobre uma superfície, ela vai ser determinada pela intensidade da força normal de contato, dividido pela área de contato dessa superfície. Então, pressão média é igual a normal, a força normal, dividido pela área. No sistema internacional de unidades, né, já que normal é uma força, a gente utiliza Newton. E aqui a área, a gente geralmente vai utilizar metros quadrados. Então, a unidade de pressão, que é newtons por metro quadrado, a gente utiliza aqui Pascal, tá? Então, Pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Então, ele fala que quando essa pressão ela é exercida de uma maneira uniforme, né, distribuída por toda essa superfície, a gente pode omitir esse termo de média, pressão média. Tá? Então, por quê? Porque essa pressão é igual em toda a superfície de contato. A gente pode utilizar também, né? A gente tem a importância dos efeitos da pressão atmosférica sobre esses corpos. Então, a gente tem o valor de um ATM, né? Que a gente tem o valor que é 1,013 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, né? Ao nível do mar. Então, a gente tem a correspondência entre as duas unidades. A gente vai falar um pouquinho mais sobre pressão atmosférica nas próximas aulas, tá? A gente fala aqui também que, apesar da gente indicar essa pressão em uma superfície por pequenas setas ortogonais, a pressão é uma grandeza escalar, ou seja, a gente utiliza somente intensidade, eu não dependo ali da direção e do sentido, tá? Quando a gente tem sólidos e fluidos em repouso, eles só conseguem comprimir as superfícies com as quais estão em contatos. Então, a pressão é definida pela intensidade dessa força, dividida pela área da superfície. Então, pessoal, usa sempre o exemplo, eu vou voltar aqui na bailarina e no elefante. Pensa no seguinte, alguém pisou no seu pé de tênis, ele está de tênis. O seu pé dói? Dói. Você sente a pressão ali do pé dessa pessoa sobre o seu. Agora, pisou no seu pé com um salto agulha. A pressão vai ser maior ou menor? Por quê? Olhando aqui a nossa fórmula, a gente diminuiu a nossa área de contato quando a gente colocou o nosso salto. Diminuindo essa área de contato, a gente aumentou o valor aqui da pressão, tá? Então, pensa sempre nessa relação. Temos aqui um modelo para explicar a pressão. Esse modelo está no seu livro texto e ele mostra aqui no sólido, né, que a gente tem esse retículo tridimensional. Então, a gente tem o sólido que ele transmite a pressão para a superfície de contato de algumas das suas partículas. Está mostrando aqui. E ele fala que esse processo ele é estático. Tem aqui a caixa e você tem a superfície de contato aqui embaixo. No nosso líquido, o grupo dessas partículas que compõem esse líquido, ele transmite pressão à superfície do fundo do recipiente da mesma maneira, tá? Então, a gente tem esse processo que ele é praticamente estático. Nos gases, esse grupo de partículas, ele transmite pressão à superfície do fundo do recipiente por colisões. Lembrando que quando a gente tem o estado gasoso, a gente acaba tendo a colisão dessas partículas de acordo com o seu movimento. Então, esse processo aqui vai ser dinâmico. O próximo vídeo vai ser de correção de exercícios das aulas 41 e 42. Vocês podem ir fazendo. Dúvidas, envie no e-mail. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!